Pessoal, boa noite. Que nós, mais uma vez, tenhamos uma boa e agradável noite de leitura, de estudo. E como sempre de costume, nós vamos fazer uma boa concentração inicial para que o ambiente nosso fique bem calmo, bem sereno, bem agradável. A partir de agora, o mundo lá fora não mais existe para nós. Nossos problemas também não existem. Nossas preocupações desapareceram. Só esse instante é importante. Só esse momento em que nós somos guindados a um novo mundo, a uma nova dimensão, aonde o Evangelho se torna o nosso leme, se torna as nossas normas e quem dita as nossas condutas. A partir de agora, tudo que impera em nosso íntimo é harmonia, é paz, benevolência, fraternidade, caridade, altruísmo, trabalho, perseverança no bem, melhoria íntima, tudo que possa agregar, tudo que possa constituir a cada um de nós um ser melhor. Que nossos espíritos consoladores, benfeitores dessa casa, nos auxiliem, nos amparem, nos fortaleçam, nos guiem e nos intuam nessa caminhada. Que possamos bem aproveitar todos esses instantes. Que possamos bem compreender cada palavra, cada gesto, cada interpretação, fazendo com que elas constituam-se patrimônio de cada um de nós. Que a inspiração do Evangelho esteja presente nesse momento. E haveremos de ter momentos de harmonia, tranquilidade e de paz. Que essa mesma paz alcance também a todos os nossos irmãos que porventura não puderam comparecer nesta noite. Que onde estiverem sejam tocados por esse bálsamo, pela saúde, pela paz, a serenidade. Que alcance a todos. Que Deus nos abençoe e ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos começar hoje, então, o item 72, né? Do Caminho, Verdade e Vida. E vamos, para variar, pegar um trechinho de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Para a gente iniciar, vamos abordar somente o título, transitoriedade. O próprio título diz o quê? Que tudo passa, é transitório. Esse período que nós estamos vivendo aqui na Terra é transitório. Isso vai passar. Nossa saúde física vai se desvanecendo aos pouquinhos. Mas, no tempo em que nós estamos presentes aqui, nessa vida, nessa abençoada vida, nessa jornada tão grandiosa, é de suma, de extrema importância para todos nós. Olha só, nós vivemos N vidas, mas essa é a mais importante. Por quê? Essa angaria as experiências de todas as demais. Somos o resultado de todas as demais experiências, de tudo que vivemos. Temos nosso lado negativo ainda? Temos. Temos nossos defeitinhos? Temos. Interessante que eles
também são transitórios. Nossas imperfeições são transitórias. Elas vão passar. O que não vai passar na nossa vida? As aquisições. A gente ouve falar desde quando é pequenininho, né? Caixão não tem gaveta, já ouviu falar essa expressão, né? Porque nós não levamos daqui do plano material nada de material. Levamos aquisições. Levamos, porque é patrimônio nosso. Então, o que é patrimônio nosso dessa existência? Nossas conquistas. Se nós conseguimos levar, levamos onde? Dentro de nós mesmos. A nossa personalidade, ela vai se constituindo experiência a experiência, vida após vida. E na próxima que tivermos, com toda certeza, esta será a mais importante de todas. E as posteriores também. Ou seja, o mais importante é o presente. É o que estamos vivendo aqui. O que já vivemos são experiências, aprendizados, erros, acertos, sorrisos, choros. Mas faz parte da vida. Tudo é transitório. Então vamos ver a fala de Paulo que está em Hebreus. Eles perecerão. Está falando de quem? Mas tu permanecerás. Bom, como tudo é interpretação, nós vamos dar a nossa interpretação, depois nós vamos ver o que o Emmanuel complementa, fala sobre o tema. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 11. Eu vou analisar da seguinte maneira. Nós temos uma existência, estamos aqui, trabalhando, estamos estudando, aperfeiçoando, interagindo, mas tudo isso é transitório, tudo isso vai passar. É difícil a gente analisar o seguinte: hoje, 21 de junho de 2022, estamos todos reunidos nesse salão, mas daqui a algumas décadas, alguns de nós já não existirão mais. Passaram. Mas o que vai ficar? Toda essa experiência foi em vão? Toda a nossa vivência, toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento, tudo que nós construímos vai ser em vão? Vai se perder? Transitório. A matéria é transitória. A vida nossa, desde que pusemos os pés aqui, a gente sabe que tem começo, meio e fim. É transitório. Isso quer dizer o quê? Que esta não é a nossa verdadeira vida. É uma fase de aprendizagem que estamos passando. E isso dá medo ou é consolador? Muitos, a maioria tem medo. Nossa, como se isso aqui fosse nossa vida, nosso império, nosso castelo, nossa zona de conforto. Não é. Não é não. Sabe por quê? Para pousar os pés aqui, nós abandonamos outro lar. Abandonamos o local de onde nós viemos. Não lembramos. E é natural que assim seja, faz parte da lei. Mas é a lá que nós pertencemos. Mas lá onde? Muitos vão falar assim, no plano espiritual, né? Qual deles? Conhecemos? Lembramos? É só um? Não é. Aí a gente fica sem lar, né? Poxa, para onde que eu vou então? Tudo é passageiro. Nós temos que aproveitar o nosso instante, o nosso momento. Estamos vivos aqui na matéria, é esse corpo que nós temos, são essas pessoas que nós convivemos, aproveite ao máximo. Por quê? Porque Deus não erra. Se Ele é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente,
tem todos os atributos. Vai errar conosco? Não. Então, isso é fato. Se nós estamos no melhor lugar, no melhor momento, com as melhores pessoas, tendo as melhores oportunidades no hoje. Então está tudo certo. Ah, mas eu estou insatisfeito, eu estou sofrendo. Quer dizer, o mundo que eu penso ser o perfeito, eu somente penso, mas eu não sou o Deus. Tem alguém, tem uma lei que me rege, que me criou e me conduz para um porto seguro. Então, não há o que temer, há o que fazer. Há muito o que fazer. E fazer no presente, no agora. É aqui que você tem a chance de mudar tudo. Não é no ontem, não será no amanhã, é no agora. É no que eu penso, é no que eu falo, é no que eu faço. Pois tudo passa. Mas o que não vai passar? As minhas aquisições, o engrandecimento do meu espírito, o meu aperfeiçoamento intelectual, minha melhoria moral. É isso que conta. Ademais, tudo é transitório. Meu corpo, as pessoas que estão à minha volta, esse meu mundo, tudo vai se transformar. Recua aí 200 anos no tempo. O que tem hoje aqui na nossa cidade que existia 200 anos atrás? Tudo já se ruiu, né? Desmoronou, foi reconstruído, e assim é o mundo material, e assim somos nós. Nosso corpo vai também ruir, vai desmoronar, e outro vai nascer, e outro, e assim vai. Tu permanecerás. Quem permanecerá? A nossa essência, o nosso espírito, o nosso ser. Como roupa velha, tudo há de envelhecer e desaparecer. Bom, essa foi a minha introdução. Vamos ver se vai bater com o que Emmanuel está dizendo aqui. Às vezes pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas eu acho difícil. Vamos lá, vamos ler. Fala-nos Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Então, aqui Emmanuel nos adverte que basta meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, que tudo vai mudar no campo das formas para compreender que a soberania do Espírito é a única coisa que vai prevalecer. É simples, simples assim. Tá, se tudo é transitório, muito bem. O que nós podemos tirar de proveito dessa passagem aqui, desse alerta, desse entendimento? Nós temos a todo instante a oportunidade de construir. Aqui, nesse instante, nós temos essa possibilidade. A gente poderia, por exemplo, fazer o seguinte: vamos parar tudo e vamos conversar de futebol, ou de novela, ou de filme. Para tudo. Ai, isso aqui está muito chato. Vamos falar de alguma coisa da televisão. Poderíamos? Poderíamos. Minhas vontades estariam prementes nesse conteúdo. Mas não. Nós optamos por um dia, uma noite fria, vir a um centro espírita para falar de um tema desconhecido, ouvir e também falar as nossas opiniões, para que juntos possamos complementar o outro. É uma escolha que vai ter, logicamente, um reflexo, um resultado final. Qual a finalidade maior? É engrandecer o nosso espírito, melhorar a nossa visão da vida,
ter um melhor entendimento, uma melhor aceitação. E por aí vai. Mas é escolha. São escolhas nossas. No nosso cotidiano, nós escolhemos. Por exemplo, eu posso tratar a todos que estão aqui cordialmente. Ser gentil, ser amável, ser atencioso. Mas posso também expressar, na noite de hoje, um dia atribulado, que eu, porventura, possa ter tido, e descarregar em todo mundo as vibrações deletérias, pesadas, que eu trouxe comigo, como se todos fossem um saco de pancadas. Poderia fazer isso? Poderia. Qual o melhor proveito do momento? É você compreender que tudo que você faz, absolutamente tudo, em todos os instantes, refletem automaticamente no seu mundo interior e no seu mundo exterior. Tudo é construção, tudo é escolha. Isso, na hora que você fala escolha, quando entra quando você falou do sofrimento, mesmo por sabermos da transitoriedade, mas na hora que a gente sofre é porque a gente coloca a expectativa, vamos dizer, do outro, as decepções, ou que tudo que acontece, vamos dizer, inconscientemente, dentro ainda de uma ignorância nossa, e a gente coloca essa expectativa no outro. Eu vou tentar ser vulgar um pouquinho na minha resposta. Faz de conta que você tem ali um animal, um burrinho, tá? E esse burrinho está crescendo, já está na fase adulta, e você tem que adestrá-lo. Se você chegar na orelha dele e falar assim, por favor, faz isso para mim, vai dar certo? Não. Mas você pegar um chicotinho, uma varinha e der umas pancadinhas nele, ele vai entender? Opa, né? Então, traduzindo isso agora para a nossa vida real, nosso mundinho aqui. Às vezes, nós somos não burros, ingênuos, desconhecedores. E se somos desconhecedores, se alguém chega assim para você e fala, é assim, assim, assado, você vai entender? Não. Então, como compreender se a vida nossa é feita de melhorias e ensinamentos? Mas tem pessoas, e nós bem sabemos disso, que se você pode falar, argumentar, explicar, mostrar, esclarecer, e não vai entender. Mas se você pegar um chicotinho chamado dor, a pessoa começa a entender. Se eu fizer isso vai doer. Não faço. Assim nós somos. Então, a pergunta é referida. Às vezes nós desconhecemos o que vem posteriormente às nossas escolhas. Mas nós temos que escolher. Faz parte da vida. Faz parte do aprendizado a escolha. O erro faz parte. Porque se você não escolher, você ficar na inércia, não faço nada, porque se eu fizer, posso errar. Você não sai do lugar. Por isso que eu sempre digo, é melhor um erro do que a inércia. Porque no erro, você tem a oportunidade de retificar e aprender com ele. Na inércia, você está estacionado. Né? Então, na nossa vida, vocês já pararam para refletir sobre isso? São escolhas em cima de escolhas a todo minuto, a todo instante. Escolhas das mais simples possível. Hoje eu vou dormir mais cedo, vou deitar mais cedo, vou acordar mais tarde, vou comer isso, vou comer aquilo. São escolhas. Mas se você analisar cada uma delas vai ter uma repercussão. Por exemplo, acordei de manhã. Falei, hoje eu estou relaxado, eu não vou escovar o dente. Não façam isso. Tá, mas eu vou escovar o dente, não. A escolha é minha. Aí,
Primeira pessoa que eu chego, vou conversar. O que vai acontecer? Com uma conversa mais próxima. Bom dia. Bom dia o quê? Não vai dar certo, né? Mas é escolha. Você viu que uma má escolha teve um mau resultado. E a boa escolha também tem um bom resultado. Isso a todo instante. Mas tem coisas que a gente não sabe. A gente não conhece ainda. Aí vem um ponto-chave do Espiritismo que a gente sempre bate. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Na instrução você compreende. Às vezes não tão profundamente, mas quando você cai naquela situação, você lembra da instrução, da teoria. Quando você cai naquela prática, você lembra da teoria. Então você já está um pouco mais resguardado. Nós não estamos no mundo de provas? Então, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente compreenda, eu sei que eu tenho que ser honesto, eu sei que tem que ser uma pessoa trabalhadora. Trabalhadora e honesta. Um ponto básico de todo ser humano. Eu sei, todos nós sabemos, todos nós compreendemos. Então a vida nos dá uma condição assim, ó. Você arruma um trabalho, uma determinada firma, que você tem que lidar com dinheiro. É uma prova. Você sabe que você tem que ser honesto, mas está ali uma tentaçãozinha, está na tua mão. E você pode bolar uns esquemas para, né, dar uma desviadinha. Pode? Pode. É a prova. E se você errar, e se você desviar um dinheiro que não é seu, vem o quê? A possibilidade da retificação. E vai ser dolorosa? E vai ser difícil de encarar? Vai ser. Mas nessa dor que você não vai aprender? Vai. Mas você pode também ser sem vergonha e falar, que não é nada não. E faz de novo? Pode também. E vai agravando? Pode. Tudo é experiência. Até um determinado... Até onde o seu livre-arbítrio deixa você chegar. A partir de então, aí a vida toma as rédeas da tua mão, fala, você foi um mau condutor, agora quem dita as regras sou eu. Aí é a pior parte da nossa existência. Porque aí nós não temos o controle e tudo que vai acontecer, que é para o nosso bem e não para a nossa punição, está nas mãos da vida, do plano maior de retificação. Aí, por isso que a gente vê tantas pessoas nascendo, por exemplo, sem a visão, sem um membro, com problemas mentais. É onde a vida tirou o quê? As rédeas da mão dele para poder retificar aquele ser, para voltar à normalidade, para voltar novamente à condição de provas. O fato dele ter experienciado, por exemplo, um largo tempo, né, de provações, não impede que ele tenha que passar pelas provas novamente. Entendeu? Por isso estamos num plano de provas e expiações. Mas está mudando isso aí. Você já ouviu falar que está mudando, né? Agora estamos entrando numa era que vai demorar aí um tempinho bom ainda, né? Alguns bons séculos, mas é do que mesmo? Regeneração. O que seria a regeneração? É o que nós estamos vivendo aqui agora, nesse instante. Nós estamos nessa fase já. Está tudo misturado ainda um pouquinho, né? Mas estamos, por quê? Olha só, todos têm liberdade aqui? Tem. Você pode escolher o que você pode fazer? Pode. Vocês não optaram por seguir a doutrina espírita, ler o Evangelho, aprender o Evangelho e aprofundar nele, na escolha? Você não está se melhorando interiormente, moralmente, intelectualmente? Sim. Então, o plano de regeneração que nós estamos adentrando é justamente o instante que nós podemos dizer assim, nós estamos entrando na fase adulta. Saindo daquela infância e entrando numa fase adulta. Agora eu tenho consciência do que se eu fizer isso, vai dar isso.
Mas se eu fizer isso, pode... Então, é como se nós estivéssemos entrando na fase da maturidade. Já sabemos as consequências de tudo que nós vamos fazer e sabemos que quanto mais melhorarmos, quanto mais faculdades fizermos, quanto mais nos especializarmos nos assuntos da vida, melhor será o nosso progresso. Vamos em frente? Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Todo mundo, eu acho que tem uma certa fixação pelo Egito Antigo, né? Aqueles monumentos que chamam bem a atenção. Ou a história de outras civilizações, por exemplo, quando você visita ali virtualmente a Itália, aquelas arenas, né? Toda aquela arquitetura, a gente vê o quê? Que as coisas mudaram. Aquilo ali serviu naquela época, naquela fase, teve a sua história. Mas cadê aquelas pessoas que viveram lá? É que são um marco de uma civilização apenas. Aquelas pessoas que viveram lá naquele tempo somos nós que estamos aqui agora, distantes, muito distantes. Aquilo que nós dávamos uma maior pompa era aquela arquitetura de ponta, aquela coisa fascinante. Hoje aqui, ruínas, velharias, que só servem para contemplação e, logicamente, aprendizado de história. Mas para nós vivermos, já passamos disso. Então, o que ficou? Tudo que é material, fica. Mas o espírito só se enriquece. Então, tudo vai passar. Já pensaram assim, como é que vai estar a nossa cidade daqui a 200 anos só? Vai ter esses prédios aí? Vocês acham? Essas ruas vão ser dessa forma? Essa fiação elétrica vai ser desse jeito? O esgoto, a infraestrutura da cidade vai ser totalmente diferente. Recua no tempo. Vou recuar 100 anos só. 100 aninhos só. Sabe como é que as pessoas faziam a sua higiene 100 anos atrás? Aqui em Pouso Alegre, onde nós vivemos, vou contar para vocês. 100 e pouquinhos anos. Os banheiros geralmente eram fora de casa. As pessoas, à noite, levavam os famigerados penicos. Já ouviu falar de penicos? Quem que usa penico em casa aqui hoje em dia? Ninguém usa? Pensar que eu já usei esse trem. Tô velho. De manhã, as pessoas pegavam o produto noturno, abriam a janela e jogavam na rua. Era assim. Mudou um pouquinho? Em 100 aninhos só. Mudou? Quem adoraria aqui de nós viver nesse passado? Não tão longínquo. Você vai ter que andar na rua, vai ter que estar desviando. Fora o cheirinho, né? Pois é, tudo evolui, tudo passa. Nós melhoramos. Pensa bem, a gente dá umas risadinhas dessas coisas, fica até hilárias. Mas quem estava vivendo naquela época éramos nós. Não eram outras pessoas. Falava, o povo de antigamente era meio sujinho, né? Então, nós éramos. Mas nós evoluímos, melhoramos, aprendemos. Assim é a vida. E vai chegar um tempo
não deve demorar muito, alguns milênios apenas, em que nós vamos chamar o próximo, seja ele quem for, de irmão. E nós vamos gostar desse irmão que desconhecemos da mesma forma que nós gostamos dos nossos amigos, dos nossos familiares. Por quê? Isso é evolução do Espírito. Nós somos amor. Deus é amor, nós somos criatura, somos uma centelha desse amor. E esse amor só aumenta. Então vai chegar um ponto. Algum tempo atrás, para mim era inconcebível a frase assim, eu achava até esquisita, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Jesus te ama, né? Muitas religiões falam assim, Jesus te ama. Eu falo, puxa vida, que frase mais... Agora, mas se você pensar, parar para pensar, tem todo sentido. Tem todo sentido. A potência que ele é, a evolução em que ele se encontra, o estágio evolutivo que ele se encontra, a naturalidade de amar não só a nós, seres humanos, mas também aos seres de outros reinos. Essa possibilidade não, isso é uma realidade. Nós vamos chegar um dia à condição de chamar o nosso companheiro de jornada de irmão e realmente trabalhar por ele, fazer o bem por ele, por toda a sociedade. Vai demorar um pouquinho, mas esse é o nosso fim. Uma prova disso é o jeito que hoje a gente escuta falar de vegetarianismo, veganismo, né? A gente não... Eu tenho 27 anos, há 10 anos atrás eu não sabia que era isso. Hoje as crianças nascem não querendo comer carne. É mais do que com as pessoas, né? Também com todos os seres, né? É uma prova de que essa geração que está vindo já está mais bem trabalhada, né? Já há um reflexo evolutivo ali já mais acentuado. Não quer dizer que sejam todas, né? Algumas. Isso é o produto justamente dessa vivência, desses aprendizados multimilenares que estamos tendo. Vejam bem, nós estamos num mundo onde tem de tudo. Tem pessoas semi-conduzidas à fase hominal, né? Estão lá bem perto do primitivismo, e temos sábios aí conduzindo a nossa ciência, a nossa história, né? E está tudo junto, porque tem que ser assim para que um ajude, acelere o processo de desenvolvimento do outro. Então é natural que com a melhoria do nosso orbe, melhoria do nosso plano físico que vivemos, vá se acentuando cada vez mais o número de pessoas, de indivíduos mais evoluídos, e vai diminuindo o número de indivíduos menos evoluídos. Isso é fato, mas é gradativo e lento. E outra coisa, é merecimento, não é imposição, tá? Então, se nós quisermos permanecer na ignorância durante 1 milênio, a gente permanece numa boa, sem problema nenhum. Porque o nosso livre-arbítrio sempre, sempre, sempre será respeitado. Então, a escolha é nossa. Para que nós atinjamos a maturidade no entendimento dos nossos atos, você tem que ter plena responsabilidade de tudo que faz. Tudo, absolutamente tudo, desde o fato de pensar. Por que eu falo tanto sobre isso? Nosso pensamento é importantíssimo. A gente já leu algumas obras de André Luiz falando sobre o plano espiritual. Então, pensa bem o constrangimento de você chegar no plano espiritual, com os pensamentos desajustados que a gente costuma ter, que é normal da nossa condição, tá? Aí, você chega em determinado local,
tá aquela harmonia, aquele povo mais bonito, né? Plano espiritual só vê gente bonita, né? Pessoas bem trabalhadas, bem bonitas. E você ainda tem aquela índole assim meio, entre aspas, meio cafajeste, assim, meio querendo levar vantagem em tudo. E você tem uns pensamentos meio que maliciosos. Pois é, lá tudo que você pensa se exterioriza. O outro sabe. Então, como você conviver no lugar, no meio de pessoas que tem esse grau já de adiantamento, e você com um modo de ver ainda tão inconveniente. Então, primeiramente, nós vamos nos sentir totalmente um peixe fora d'água. Não é o nosso mundo. Então, quando falo, nós temos que aprender a pensar bem, é justamente esse trabalho preparatório para a nossa evolução. Porque do lado de lá, a gente pensa e todo mundo vai saber o que nós estamos pensando. Aí você pensa mal, o que vai acontecer? Pode falar. Eu acho que é o André Luiz mesmo que fala que os nossos pensamentos são imagens em ação. Quer dizer, não precisa nem estar no plano espiritual, Aqui mesmo. Pensou, viu. E aí a gente atrai aquilo que a gente pensou de acordo com o que eles veem. Não é? O pensamento é criativo. Aliás, o espírito em si é a força criadora. Nós estamos na matéria, então a matéria, para você criar em cima da matéria, é muito complicado. Então, você vai ter que usar as suas mãos para modelar a forma. No plano espiritual, você usa o pensamento. Porque os elementos ali são sutis. Então, o poder do seu pensamento consegue plasmar as coisas. Aqui no plano físico, também há essa ideoplastia. Porém, só é visível espiritualmente, né? Não é materializado. E tem uma coisa muito importante que André Luiz também fala, é o seguinte: nossas criações mentais podem nos obsidiar. O que quer dizer isso? Você cria. Quando você pensa, você cria. Faz de conta, vou inventar uma historinha aqui agora. Faz de conta que você apaixona-se por tal pessoa lá do teu ambiente, ou da televisão, um artista, qualquer coisa. Você se apaixona por aquele ser. E você dá vida mental a ele. Está sempre pensando, como se você estivesse conversando com ele, com esse ser. Então você vai dando asas à sua imaginação, criando aquela forma, aquele ser. E isso acontece de uma forma tão intensa que realmente você modela. E você lhe dá pensamentos, você lhe dá uma característica. Eu gostaria que ela se comportasse assim, assado, falasse isso, falasse aquilo. É a sua criação mental. Isso pode ser tão, assim, doentio, essa criação, que ela realmente se plasma no plano espiritual e ela pode se voltar contra você. Como assim? Ela vai ser o seu próprio obsessor. Ela que vai estar sempre fornecendo aquelas criações que você pôs nela, retorna para você. Então, muitas obsessões, isso raramente eu vi nas reuniões mediúnicas nossas, mas existem pessoas que estão obsediadas, mas não é por espírito, são pelas criações mentais. Então vejam como que realmente isso pode influenciar no nosso destino, na nossa vida. Então, estamos constantemente criando. E onde que é o plano espiritual? É aqui mesmo.
A questão é só a dimensão. Nós estamos nessa dimensão física, mas outras dimensões estão aqui, justapostas, né? A gente não fala aqui, ó, nossos mentores espirituais, nossos companheiros espirituais estão aqui junto conosco? A gente não fala sempre isso? E não estão realmente? Não estão ajudando a gente, às vezes, na cabine de passe, na reunião mediúnica, no atendimento fraterno? Estão. Cadê? Na dimensão deles. Então a gente vai plasmar isso aonde? Vai estar junto de nós. Mas é uma coisa criada pela nossa mente. Ele está na dimensão espiritual. Na outra dimensão. Né? Mas eu queria só elucidar o que? Justamente que todas as escolhas nossas nascem lá no pensamento. E ele vai influenciar tudo na nossa vida. É onde vem as nossas escolhas, né? As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Nos dias de hoje, mesma coisa. Quantos que roubam, dilapidam, fazem as maiores armações para se darem bem. Para conquistar o quê? Algo que não existe. Você vai falar, matéria não existe, dinheiro não existe, bens não existe? Não. É tudo criação. Vamos falar um carro. Você vai comprar um carro aí, um carro de 100, 150 mil. Nossa, é uma coisa assim hiper valiosa, que dá um status, né? Que dá comodidade, que dá conforto. É passageiro, é transitório. Daqui a algumas décadas já vai ser uma lata velha. Já vai estar defasado. E a gente pôs tanta coisa em cima daquilo lá, que vai passar. Às vezes pessoas mesmo, né? Nossa, você faz de tudo na vida para conquistar tal pessoa. Daqui a 20, 30 anos, aquela beleza toda vai se desvanecendo, vai ficando só o espírito, vai ficando só a essência. E às vezes a essência é bem amarga, é bem complicada de conviver. Está aí, fruto das escolhas. Tudo passa, tudo é transitório. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Eu confesso que eu não gosto de algumas frases, sabe? Marcha divina para Deus. Se você não compreender bem isso, parece uma coisa tão... Como que eu vou dizer? Quando a pessoa está fanatizada, né? Uma questão de fanatismo, marcha. Por isso eu prefiro traduzir um pouco essas palavras, né? Marcha seria o quê? A nossa caminhada nesse plano existencial e em outros planos existenciais. Então essa é a vida, né? Divina porque nessa marcha nós vamos escolher o melhor caminho, o caminho da sabedoria, da inteligência, dos bons princípios. Isso seria o divino. Então essa vivência dentro dos princípios divinos, dos princípios evangélicos, para Deus. Então caminhando para Deus, dá a conotação do seguinte, aquela coisa medieval, né? Aquele Deus patriarcal, que até hoje você fala assim, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso me dá uma agonia ouvir uma frase dessa.
Porque não tem nexo. E a maioria das pessoas interpreta ao pé da letra. É isso que me incomoda. Eu pensei aqui, quando você disse essa marcha, que é uma palavra que não soa bem, eu já fui até um pouquinho mais longe do meu pensamento. A gente pode considerar, sabe que é uma coisa muito de fanatismo, né? Existem essas marchas para Jesus. Eu, particularmente, eu levo para esse lado, essa marcha para Jesus. Não é uma caminhada. É como se fosse uma coisa engessada, né? É uma coisa marcha, que tem que ir, é aquela parafernália toda. Né? Isso aí eu não vejo com bons olhos isso. Marcha eu vejo como vida. Vida. Marcha que você está falando aí, que tem dessas situações aí, são eventos, né? Pois é, mas fica uma coisa tão fanatizada. É. Você falou, né? Fanatizada. Sintetizou demais. É tão sintetizado que cada um interpreta de uma forma. Tinha que ser mais abrangente. É a mesma coisa quando fala assim, ir para Jesus, seguir Jesus. Fica assim muito simplório, porque cada um pode interpretar da maneira que quiser. Então, marcha, vida, baseada nos princípios dignos que devemos seguir, para a finalidade a que fomos criados. Somos Deus? Não, claro que não. Mas nós estamos indo para a finalidade daquele que nos criou. Estamos em processo evolutivo através das nossas escolhas acertadas para um fim maior, né? Então, quando fica muito sintetizado, eu posso compreender de uma forma, outra pessoa compreende de outra forma, e às vezes pode equivocar-se, né? Aí vai muito do instruí-vos que está lá no alerta, né? Porque sem instrução, você pega uma coisa dessa aqui e você engessa e resulta no quê? Na simplicidade que muitas doutrinas se tornaram, pegando textos evangélicos e analisando de maneira muito simplória e ingênua, deixando de aproveitar um conteúdo extremamente vasto que está ali abordado. Terminando então, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Tudo passa, lembra daquela frase tão famosa? Tudo passa. Tudo é transitório. Tanto as dificuldades que nós podemos estar passando hoje, a escassez, né? A falta do essencial, como a própria abundância, vai passar também. Vai reiniciar. Tá, enquanto reinicia eu termino aqui. Esse computador está dando um baile na gente hoje. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus, aí vem de novo a frase, somente Jesus e a lei divina perseveram, né? Perseveram para nós outros, como portas da vida e redenção. Somente Jesus e a lei divina. Somente Jesus quer dizer o quê? Somente o Evangelho, somente as lições
constantes no Evangelho permanecerão. C maiúsculo, EVS 2010. Isso. Então, gente, aqui a gente termina esse nosso 72º item do Caminho, Verdade e Vida, transitoriedade. Deu para explorar bem, né? Fluiu bem hoje, né? Esse tema. Vamos ver o próximo? O 73º, oportunidade. Vamos só no título por enquanto. Oportunidade. Esse instante que nós estamos vivendo aqui, em conjunto, é uma oportunidade? Nossa vida em família é uma oportunidade? Nosso trabalho é. E qual que é a importância da oportunidade? Então vamos melhorar essa pergunta. Qual que é a oportunidade? Qual que é a importância de estarmos reunidos aqui hoje? A importância é acelerar o nosso processo de melhoria do conhecimento individual e, consequentemente, de quebra, dar uma melhoradinha na nossa reforma íntima. É uma oportunidade. Muito bem. Vamos nos transportar daqui do Brasil e vamos para a Coreia do Norte. Faz de conta que nós estamos vivendo na Coreia do Norte agora. E nós nos reunimos na Coreia do Norte com o mesmo propósito de estudar o Evangelho, de abordar os temas ali propostos para a nossa melhoria. Qual seria a dificuldade que teríamos? Liberdade. Teríamos essa liberdade lá? Poderíamos nos reunir dessa forma lá? Para esse fim ou para outro fim? Poderíamos professar essa religião lá? Não. O que a gente estaria aprendendo lá nesse instante? Olha só, da mesma situação que estamos aqui no Brasil, só mudamos de país. Vamos para outro. Obrigado. O que muda? A lição. Somente a lição. Aqui, a lição que nós estamos aprendendo, nós temos o merecimento e a liberdade de explorar esse conteúdo. Se estivéssemos lá, não teríamos essa liberdade. Sabe por quê? Porque em outras eras, nós teríamos tolhido a liberdade alheia para esse tipo de ação. Então estaríamos o quê? Aprendendo com os nossos erros. Que forma? O que eu fiz, eu estou fazendo o outro passar. Foi o que eu fiz o outro passar. O que eu estou vivendo agora é justamente aquilo que eu criei para alguém lá no passado. E é ruim, né? Doloroso, né? Ter a liberdade cerceada, não ter a oportunidade de você escolher o que você quer ler, onde você quer trabalhar, o quanto que você vai ganhar, o que você vai construir. Aqui nós temos tanta liberdade. E lá não teríamos. É injusto isso? Muitos falaram isso. Nossa, é muita injustiça esse mundo, né? Esse mundo é tão desigual.
Eu ouço tanto falar, principalmente nos dias de hoje, né? Ah, deveria ter igualdade social, né? Uma coisa tão em voga nesses períodos eleitorais, né? Igualdade social. Foi a Ana Cláudia que falou isso aqui, algumas aulas atrás, né? Por que não é? Porque não pode ser. Não é assim que funciona. O mundo é resultado das nossas ações. Cada um tem um tipo de ação diferente. Então, reúne-se as pessoas que têm aquele perfil e botam num determinado local para eles aprenderem justamente em grupo. O Brasil tem um certo privilégio. Nascer aqui é um privilégio. Muitos falam, eu queria ter nascido na Europa, eu queria ter nascido na Noruega, eu queria ter nascido no Canadá, países mais evoluídos. Porque só visam a parte financeira. Que país no mundo tem a liberdade de culto que nós temos? Fala um só, que tem uma liberdade melhor que a nossa. É preferencialismo? Não, é mérito. Mérito. Mas tem gente aqui que convive conosco que não está nem aí para as coisas divinas. Realmente tem. Mas também pode ser que esses mesmos não se endividaram como outros se endividaram. Então eles vão pagar aquilo que não fizeram? Então é um mérito. Não dá para classificar todos os casos. Estou citando só uma hipótese, né? Mas o que há de convir é que nós temos essa liberdade. Nós temos essa oportunidade. E não desprezemos. Porque daqui para a Coreia do Norte é pertinho. A gente morre aqui, nasce lá, facinho, facinho. Então, não nos percamos no caminho. Eu tenho pensado muito nisso, Valdemir, a oportunidade da gente procurar o equilíbrio, porque se estamos encarnados, se estamos na matéria, a gente também tem que ter o equilíbrio do que é aqui, matéria, carne, né? E assim, evoluir a parte tua de matéria, ou o que for, mas também a sua parte espiritual. Digo assim, a oportunidade de buscar esse equilíbrio, de experienciar a matéria, mas não esquecer do espírito. Então, esse equilíbrio é importantíssimo. Porque eu falo que um não vive sem o outro. Eu também não gosto da pessoa que só vai para o lado espiritual e esquece o lado material. Eu acho um equívoco isso. Por exemplo, eu sempre, desde pequenininho, eu sempre compactuei com a visão que meu avô tinha. Meu avô era de outro tempo, outra forma de pensar, mais rígida, né? E ele, assim, abominava o claustro. A pessoa se internar em determinado local para servir a Deus. Como freira, como frade, como padre. Principalmente esse isolacionismo, né? Você se isola da humanidade para você não se macular. Bom, sem querer fazer julgamentos, né? Mas analisando friamente essas escolhas, quando você se priva do contato humano, eu acho que você está privando da maior experiência que a vida pode lhe conceder. As pessoas erram. As pessoas machucam, maltratam, fazem chorar, mas fazem rir, fazem amar-se também. Tudo é construção. Isso nós estamos evoluindo aceleradamente porque vivemos em sociedade. Aí você se isola, puxa vida, o que seria das ideias se você simplesmente aprendesse sozinho, você fosse autodidata?
as suas ideias seriam limitadíssimas. Então, você tendo condições de ler vários livros sobre o mesmo assunto, já expande. Mas você pega um determinado assunto e vê pessoas com visões diferentes, expande mais ainda. Isso é teoria. Aí você vai na prática, você vivencia aquilo, você vê que as coisas ramificam muito mais. Então não tem como viver, experienciar, engrandecer, melhorar, evoluir mesmo no claustro. O Valdemir, não tem uma questão do livro dos Espíritos, que eu não vou saber qual é, nem a pergunta certa, que Kardec pergunta, e eles respondem que isso não agrada a Deus, porque todos nós somos seres gregários, a gente tem que conviver com as pessoas. Sim. E uma vez, até já faz muito tempo isso, a gente estudando o livro dos Espíritos, e surgiu essa questão, né, essa pergunta do livro, e sobre isso, sobre as pessoas irem para mosteiros, né? Vida contemplativa. As pessoas irem para os mosteiros, esses lugares que ficam ali, não convivem com ninguém. E deu uma discussão porque tinha uma lá, que tinha uma que estava no Carmelo, porque foi um bafafá. Por causa disso, porque as pessoas acham que ali é muito fácil, é uma zona de conforto você viver num lugar desse e conviver com Pois é. São visões humanas. Olha só, existem entidades religiosas, católicas, assim, que são muito ativas. Sim. Então, você vê que vai depender da vontade daquele agrupamento. Tem tantas pessoas que vivem essa vida religiosa, né? Mas são extremamente ativas. Então, sempre em contato com pessoas. Então, é um estilo de vida que optaram, sim, mas não se privaram do contato humano. Pode ter privado de outras coisas do mundo material, mas do contato humano, do desenvolvimento do amor, pela caridade, pela fraternidade para com o próximo, não se deixaram afastar. Então, aí sim. Agora, aquela que você se isola de tudo, para você não se contaminar, desculpa, mas isso não cola. Não cola, sabe por quê? Nós somos seres em evolução, nós temos muita coisa a aprendermos e corrigirmos. Quando a gente fala assim, nós somos ignorantes quer dizer ignorar, desconhecedores, é como se nós fôssemos um tanto de caixinhas, tudo vazia, tudo por preencher. E quando a gente se isola, essas caixinhas continuam vazias. Então, aquela caixinha que é da caridade está vazia. Aquela que é do desprendimento está vazia. E vai continuar vazia. E tem algumas que a gente teria que preencher também, mesmo que não quiséssemos. A da dor, por exemplo. Você não vai ter a dor da desilusão, da traição. Mas mesmo essas dores nos ensinam. Isso é uma realidade. Então, privar de viver é o que eu chamo de inércia. Inércia não te tira do lugar. É pior do que o erro, na minha visão. Jesus lá atrás, antes, ele falava muito do próximo. Do próximo. A tônica dele era o próximo. Isso é um embate como você vai colocar seus conhecimentos ou aquilo que você precisa para evoluir. Tanto é que o Emmanuel, em um dos livros, ele falou que a ponte para Deus, ou seja, para evoluir o próximo. O próximo é quem? É o meio que a gente vai colocar.
Se fosse para evoluir separadamente, daria um mundinho para cada um. Ó, vai lá e se vira, né? Não. Evoluir separadamente soa tão esquisito, né? Não tem como. Não tem como. Porque nós já fomos criados, nem sei sintetizar direito de tão quanto unido a outros, né? No Renúncia, lembra quando a senhora estava sendo perseguida, ela estava no convento já, ela fala, mais vale ficar reclusa em oração do que pôr em prática o que eu fico falando aqui, né? Porque realmente ela põe as freiras para trabalhar, né? Para fazer a verdade. Uhum. É exatamente isso que ela pergunta pro freio lá quando vai atrás dela. Mais vale eu ficar rezando do que pôr em prática o que eu fico falando aqui dentro. É bem isso, né? Sim, porque toda inércia, a gente não se aguenta. Eu falo uma coisa para vocês, a gente é muito chato. Para a gente conviver com a gente mesmo, a gente é muito chato, a gente não aguenta. Pega um sabadão e acorda às 6 horas da manhã, liga a televisão, fica da televisão das 6 da manhã até meia-noite. Você não aguenta. Conviver sozinho, só com a televisão ali. Já é um... Imagina você sem fazer nada, só com seus pensamentos. Danilo, baseado no que você está falando aí, não pode esse tipo de coisa ser uma expiação? Uma existência inteira de expiação? Porque eu me imagino que num lugar desse, eu ia ter vontade até de suicidar talvez. O Geraldo, esse tipo de expiação aconteceu e muito na Idade Média, na Inquisição. Na Inquisição, quando as pessoas eram acusadas de heresia, elas eram internadas, geralmente as moças, né? Os pais, eles davam um jeito de matar os pais. Matar é uma palavra forte, né? Fazer os pais falecerem, né? Os filhos interna nos mosteiros ou nos conventos, apropria-se dos bens daquela família, distribui entre eles, mas aquelas pessoas que caíam nessa desgraça de ser acusadas de hereges, não tinham o quê? Não tinham como se defender. Ou ia para lá, ou ia para lá. Ou então, podia até ser executados. Então, para não ser executados, entravam nos conventos. Aí tinha que seguir aquela regra rígida, abdicar da vida para viver daquilo lá, daquela forma. Olha que provação. Isso é provação. Porque para o indivíduo chegar a ter que viver desse jeito, não é escolha, né? Não é escolha, é porque no pretérito, com toda certeza, fizeram a mesma coisa. É por isso que eu digo, na situação do dia de hoje, a pessoa se colocada a viver de uma forma dessa, não seria uma expiação? De vontade própria? Talvez seja uma coisa inconsciente. Não, talvez seja uma coisa inconsciente. Agora, se foi colocado ali por uma circunstância medieval, como a que eu falei, pode ser sim uma expiação. Agora, um indivíduo de livre e espontânea vontade decidir viver daquela forma, bom, aí só ela vai poder responder os porquês, né? Porque o exemplo que você citou aí, quando alguém pega e o pai ou a mãe faz uma promessa, né? E a criança que vai, a criança ou adolescente que vai pagar a promessa lá, né? Também existe isso. Não existiu? Pelo menos hoje eu não sei se é. Hoje não é tanto, né? Hoje a pessoa tem mais liberdade. 40 anos atrás existia. Existia, sim. Uma coisa que eu falo, que eu penso, aliás, não falo muito sobre isso não, mas eu penso o seguinte: a Idade Média, essa Idade das Trevas, né, do ano 1000 até 1800 e alguma coisa, lá 1800 e... Quando surgiu o Espiritismo, né? Mais ou menos naquela data, lá quando acabou a Inquisição.
Foi a época das trevas, chamada época das trevas nos livros de história. Mas por que existia essa época das trevas, essa idade? Se você recuar um pouco mais no tempo, você vai ver que o povo antigamente vivia de que jeito? Era o povo daqui, guerreava com o povo daqui. Quem vencesse, espoliava esse e escravizava os outros. Isso, do ano 1000 para trás, né? Era assim que se vivia. Era assim que todos os lugares se viviam. Eles guerreavam, espoliavam, escravizavam. Pensa bem, Inquisição, o que fazia? Acusava tal de heresia por motivo fútil, espoliava, encarcerava. E alguns, fogueira, tortura, são as consequências. Graças a Deus nós passamos essa fase. Passamos da fase de sermos guerreiros, assassinos, em alto potencial. Passamos pela fase depurativa da Idade Média, que não foi fácil de passar. Época terrível, mas passamos por isso já. Agora estamos tendo aí um sopro de liberdade nas nossas vidas. Alguns lugares do mundo ainda não. A gente bem sabe disso. Por quê? A evolução é gradual. Mas agora, mais liberdade do que prisão. Antigamente, mais prisão do que liberdade. Olha como nós estamos evoluindo. Nós estamos no tema oportunidade, graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade. Porque já passamos por fases, apanhamos tanto, sofremos tanto, que hoje, para nós, soa repulsivo. Qualquer ato de violência, de injustiça, não soa? Porque nós sofremos isso na pele. Então vai naquilo que nós falamos no comecinho, Denise. Às vezes a gente não sabe o que está fazendo e faz errado. E tem consequência. E essa consequência você sofre na pele. Aquilo te dói, aquilo te marca. Marca tanto que você aprende que não pode fazer aquilo. Então, quanto mais primitivo ser, mais necessita da dor. Então, se hoje a gente não precisa tanto, ou precisa, um pouquinho a gente precisa, só um pouquinho. Doses homeopáticas, adoro essa frase, né? Doses homeopáticas de dor na nossa vida, tá bom. Vamos lá. Nossa, tem 15 minutos para falar tudo isso. Eu estou só no tema ainda. Disse-lhes, pois, Jesus, isso está em João, capítulo 7, versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Eu nem vou comentar isso aqui, eu já vou seguir Emmanuel, senão não vai dar tempo de terminar essa hoje. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porque porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. A gente tem o costume de reclamar muito da nossa vida? Tem um pouquinho, né? Lá vem coisa, então. Era mais no passado, né? Era. Alguns tempos atrás. Mas eu acho que é da condição humana. Se você tem muito, você reclama do mesmo jeito. Sabe por quê? Por causa dessas lacunas que estão impreenchidas no nosso íntimo. A gente sente falta do preenchimento delas. Uma vez eu li uma frase, trabalhando numa empresa, e tinha uma pessoa que sempre reclamava. Nunca tive oportunidade, vem a calhar, nunca tive oportunidade, e meu gerente virou para ela e falou assim, não é que você não teve oportunidade, a oportunidade quando apareceu, você não estava preparado para ela. Então, vem em encontro com o que a gente vem falando, né, de você se preparar.
você me contou uma história que você queria ser morador e você se preparou para isso, né? É, meia boca, mas... Não, mas quando surgiu a oportunidade, você estava preparado para a função, para aquilo que você almejava. É. As pessoas reclamam, mas elas não se preparam. Não. Realmente, se você tem que quer fazer uma coisa, você tem que se preparar para aquilo, né? Então, para eu falar um pouquinho que eu falo aqui para vocês, eu tive que ler um pouquinho também, né? Aprender um pouquinho, ouvir muito e falar bem pouco, para depois ir expondo, aí pondo as asinhas de fora. Mas aí você já tem mais segurança, né? Você está mais preparado. Você está mais preparado. Mesmo assim, tem temas que você não tem... Então, mas se você não tivesse preparado, outro estaria no seu lugar, porque a oportunidade estava lá. Uhum. Graças a Deus a gente tem essa liberdade de escolher e poder, só que nada vem de mão beijada. Não vem de mão beijada. Você não nasce pronto. Você não nasce com os atributos. Os atributos você conquista. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Bom, isso faz parte da convivência harmônica, né? Para você conviver bem com as pessoas, você tem que respeitar as diferenças. Isso tanto para mais quanto para menos. Para aqueles que são mais sábios que nós e aqueles que são mais ingênuos que nós. Eu estava falando aqui da nossa insatisfação, né, com as coisas. Da onde que vem essa insatisfação? Justamente pelo fato de nós não conquistarmos aquilo que deveríamos conquistar. Não nos modelarmos para sermos aquilo que gostaríamos de ser. Então, vocês já viram que tem muitas pessoas que nascem com todas as oportunidades. Tem tudo fácil, de mão beijada, mas não são felizes. E aquilo não dá menor prazer, menor felicidade. E olha que tem muita possibilidade. Por que isso? Por que essa insatisfação? E tem gente que não é sem nada, e quer ter a condição de ter apenas um teto e um trabalho para garantir o seu sustento. Só isso seria o céu. E que o outro tem, luxuosamente, não dá o menor valor. Então, aonde que está o valor das coisas? Na sua luta. Na ação. Por isso que eu falo, inércia não dá não. Eu falo muito isso para mim mesmo, que eu tenho que ficar puxando minha orelha, porque senão eu não ando para frente. A vontade é sempre de estacionar, mas tem que perseverar. E uma coisa que eu aprendi: luta, persevera, porque senão vem alguém com aquele tridente atrás e vai te espetando, vai te pondo para frente, né? Que é a tal da dor. Se você para, a dor vem. Por isso que desde pequenininho sempre joguei futebol e até os dias de hoje jogo futebol. Por quê? Além de eu gostar de futebol, é um jeito de eu me movimentar. E nesse movimento, o que acontece? Não enferrujo. Tantos e tantos da mesma idade que eu, que tem uma barriga muito mais avantajada que a minha, e um corpo mais deteriorado, porque estacionaram. Então, inércia nunca é bom. Nunca é bom. E o excesso também nunca é bom. O excesso faz com que você gaste suas energias demais em determinado ponto,
que vai fazer falta em outro ali. Mas venha calhar o que com a oportunidade nossa. Nós temos essa oportunidade de experienciar e de escolher. E das escolhas vem o quê? Os resultados. Más escolhas, maus resultados. Boas escolhas, bons resultados. Se sabemos que a vida é assim, para que fazer má escolha? Onde que eu estou? Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Encontra na aspereza da semeadura. Vamos pegar essa frasezinha. Na aspereza da semeadura. Ou seja, para tudo que nós formos fazer, tem que ter trabalho, tem que ter perseverança, tem que ter vontade, vai derramar suor, vai perder largo espaço de tempo naquela atividade. Só que, posteriormente, o que acontece? O júbilo da colheita, o resultado do esforço. Em todos os nossos bons esforços, teremos bons resultados. E se queremos realmente que tenhamos flores no jardim, temos que fazer todo o trabalho, preparar a terra, semear, regar, tirar o mato, adubar, para que a gente veja as flores posteriormente. Ou então você paga alguém para fazer isso. Tem o mesmo valor? Alguém já plantou flores? Tem o mesmo valor quando a outra pessoa planta? Pois é. Uma coisa tão simples, né? Um detalhe tão simples. Você fez, você criou, aquilo é resultado das suas mãos. Aquele trabalho dá uma satisfação diferente. Você cria um vínculo. Você já falou com plantinha também? Você fala com plantas? A gente... Então você está pior que eu. Eu só falo, eu não consigo ouvir elas não. Mas elas respondem mostrando. É brincadeira. Mas é interessante. Não, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade aí. Porque à medida que você cria um vínculo amoroso com a planta, com o animal. Nós somos amor, nós estamos exteriorizando amor, nós estamos plasmando amor na nossa volta. Então você está cultivando, você está adornando o seu lar, o seu local de existencial com a sua criação. E aquilo ali é uma via de mão dupla, vai e volta. Então as pessoas que adentrarem a sua casa, tenho certeza que vão sentir esse bem-estar que você colocou nas coisas. Não só nas coisas vivas, também nas inanimadas. Então a gente consegue exteriorizar. Vejam bem, o reflexo que nós sentimos quando entramos nessa casa. Vocês conseguem notar como que o ambiente lá fora é outro e aqui dentro é totalmente diferente? Se vocês respirarem aqui, vocês vão sentir uma atmosfera, lá fora é totalmente diferente. Porque aqui está impregnado das emanações de tantas e tantas pessoas, com o mesmo objetivo, falando de fraternidade, falando de caridade, falando de amor, falando de perdão. Olha do que está revestido essas paredes, esses móveis, de todos esses sentimentos. Então dá para sentir? Tá? Criação, escolhas. Agora vai num barzinho, desse que só tem pingaiada, né? Entra lá,
Vocês vão sentir esse clima? Não vão. É diferente. Fruto, logicamente, da escolha de cada um. Todas as escolhas têm consequências. Só para a gente terminar, onde que a gente está? Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Então, nós não temos a missão simplesmente de aprender o significado do Evangelho, mas edificá-lo, levá-lo até os outros, experienciá-lo, vivenciá-lo. Assim nós estamos expandindo o Evangelho. Não é esse negócio de pegar, não, põe o livro debaixo do braço, vou bater na casa da Renata lá, Renata, vamos falar de Evangelho hoje, vou falar para você de Evangelho. Não é isso que eu estou me referindo. Não é isso. É você, no seu dia a dia, você se portar com a postura que aprendeu ali. Ser fraterno, ser cordato, ser gentil, ser amável, ser respeitoso, ser trabalhador. É isso que é edificar o Evangelho. Não é tentar impor ao outro as palavras, como se ali fosse uma lei. Não. A lei que nos rege é lei de amor. O Evangelho nos ensina a amar. É isso que é a edificação do reino de Deus. Em nós e junto aos nossos. E para terminar, os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus, olha a frasezinha de novo. Os que acordaram para Jesus. Os que acordaram, é justamente isso que nós falamos aqui. Nós que já estamos tendo noção do que é a vida, esses são os que acordaram. Né? Não só nós, as pessoas que já têm noção do que são, da sua responsabilidade, dos seus atos, dos seus pensamentos. Sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. Ou seja, o trabalho está aí, na frente. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir. Em nome do Senhor, aqui e agora. Qual que foi a primeira frase que eu falei no comecinho? Qual que é o momento mais importante da nossa vida? É o hoje. É o aqui. É o agora. Agora eu estou construindo o meu momento futuro, posterior. Agora eu estou conquistando ou as chagas do meu coração ou a paz que reinará dentro dele. É o agora que faz toda a diferença. E o acordar, esse momento que estamos vivenciando, é o mais importante de toda a nossa história, até que chegue o amanhã. Gente, nós falamos sobre oportunidade, né? Não percamos a oportunidade. Essa oportunidade da vida, essa oportunidade de estarmos juntos, essa oportunidade que temos de ter liberdade de orar, de aprender, de servir, de experienciar. Pois isso vai fazer toda a diferença para a construção do ser que queremos ser. Não pensemos assim, eu quero, quando eu desencarnar, vou para nosso lar, vou para uma dimensão espiritual legal, né? com sauna, com piscina, e vou viver o resto da minha eternidade lá numa boa. Isso não vai acontecer. E mesmo se acontecesse, sem merecimento, a gente jamais seria feliz. Então aproveitemos essa oportunidade
para construir o reino de Deus aqui. Pois em qualquer lugar que estivermos, estaremos em casa. Que Deus nos abençoe, uma boa semana a todos. Breve estaremos novamente aqui reunidos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Boa semana.